E aí, galera, como vocês estão? Vamos conversar um pouquinho sobre o caso do nosso querido agente secreto, né, gente? Chamávamos o Glauber de Glauber e agora vamos chamar como? De mais rico, mais famoso, né, mais incrível, mais inteligente, enfim. Como eu havia dito, né, no vídeo passado, a estratégia tem que, no mínimo, quintuplicar, né, o passe dele, porque afinal ele era só um concurseiro, né, gente? Mas aí o concurseiro da ABIN é outro nível, né? É mais que policial federal, então, incrível mesmo. E aí, vamos conversar um pouquinho sobre o que causou isso tudo, né? Vamos refletir um pouquinho acerca. Ele ainda não falou sobre isso, né? E nem pode, porque quando você é uma agente federal, ainda mais secreto, né, gente? Você tem que cumprir uma série de requisitos. Quando você é funcionário público, gente, a lei é uma coisa assim absurda. Qualquer coisa é motivo para você cair fora e perder aí a sua carreira, né? Acontece que no Brasil, nós temos milhares de leis e no Brasil existe um direito para cada pessoa. Depende da sua cor, depende da sua raça, depende de quanto você tem no banco e depende se você tem uma amiga juíza, por exemplo, né? Aí esse caso do Orelha é uma prova viva, né, do que eu tô dizendo. Mas aí vamos lá, vamos pensar. Por que vocês acham que estão fazendo isso com o Glauber, né, gente? Por que vocês acham que a galera do nada, assim, de repente decidiu persegui-lo? Porque ele já tem aí os 3 milhões, né? E nunca passou por algo parecido. E de repente, naquele fatídico dia que ele vai receber o garotinho, né? Um dia antes, bum, a bomba explode. O que vocês acham que tá acontecendo? E por que vocês acham que fizeram isso? Comentem aí, tá? Então, vamos fazer uma retrospectiva. O Glauber, ele é um ótimo ator, né, gente? Nossa Senhora. Hollywood tem que contratá-lo, porque o cara finge muito bem, né? Ele é muito discreto e veste aquele personagem, né? De cara simples, de boa, que é bobinho, que não sabe das coisas. E eu sempre imaginei e acreditei nisso, sabe? Que as pessoas mais incríveis, elas são um pouco invisíveis. Elas se portam assim, né? As pessoas mais fodas, mais assim, incríveis, não são as que se expõem mais. Então, embora ele seja super famoso com o personagem do apresentador, né? Engraçado, divertido, e ele é mesmo muito engraçado. Apesar de ser um canal policial, né? Com notícias terríveis, mas assim, ele é divertido, é tudo leve, né? Ele consegue fazer você rir. Ele e a galera toda, que agora é um time enorme, né? Mas vamos fazer uma retrospectiva, então. Ele começou pequenininho, né? Já ganhava bem, né? Pelo concurso ali que ele tinha, mas enfim, ele sempre fala que começou pequenininho e tudo mais. E beleza, trouxe aí os convidados, né? Sempre. Inclusive, o canal cresceu tanto, né? Que se você observar, você vai perceber que uma galera enorme que era convidado hoje se tornou influencer, se tornou um monte de coisas graças à passagem pelo canal dele, né? E uma grande parte desses convidados tem se candidatado aí nas eleições, né? Porque nós temos meio que uma moda aí da galera da polícia ir para o serviço político, né? Um exemplo aí é o da Cunha, né? Que muita gente apostou e que nem sabíamos ainda que ele batia em mulher e tudo mais. Tem aí o caso daquele que foi preso, né, por estupro e tal, que eu não recordo o nome agora, mas vocês podem colocar aí. Ele conseguiu, depois de ser preso, né, eleger o pai e a irmã, se eu não me engano, né? Gente, o Brasil assim, o Brasil é realmente, a Broadway real, né, assim, né, é uma ironia, gente, mas é real. Olha só. Quando você é rico no Brasil e quando você é grande, nada te para até você tocar no político, entende? Porque o Brasil é mesmo esse país que tem toda uma história, né, de golpes militares e reticências aí, né? Somos um país que tem esse histórico de violência, as pessoas discutiam política, mas não se matavam, né, umas às outras. Aí depois da questão do Bolsonaro, tem gente que brigue, que se mata e tudo mais, e a gente sabe, né? E não interessa aqui o seu partido, porque é individual o voto, né, gente? E você pode votar em quem você quiser,
não precisa matar, não precisa odiar, mas tem uma galera que meio que é dominada, né, pelas emoções. Mas o que eu quero dizer com isso, que enquanto ele só levou o policial, tava de boas, né? Vivemos, eu tenho essa sensação, né, que o da Cunha era uma fraude, que o outro lá que foi preso por estupro também, e junto com ele, gente, tem um monte, porque veja, uma galera enorme que era delegado, que virou político, até agora, eu não vi, assim, nenhum trabalho relevante, nenhum mesmo. Então, é muita gente que tá ali envolvida na política que não, abre aspas, não serve pra nada, né? É a minha concepção, né? Pelo menos eu tenho essa sensação, porque até agora resultado que é bom nada. Então, assim, eu tenho a impressão que essa galera toda que veio da polícia, que eu esperava grandes feitos, eu continuo esperando. Até agora nada. Mas o que eu quero dizer é assim, ó. Enquanto que ele levou já levou ex-bandido, né, ex-preso, que fala que agora é boa pessoa, que trabalha, leva policial, leva uma galera famosa e tudo mais, e outros que não eram famosos e que ele tornou, né, ele praticamente construiu a carreira dessas pessoas só de convidá-las ao canal, porque o canal dele é, até onde se sabe, o maior do Brasil, né, de segurança pública. E assim, provavelmente ele deve ter uma vida bem regrada, porque até então nunca ninguém ouviu falar nisso, né? E nada dele, né? Nada. E ele sempre fala assim, que não expõe a vida particular dele, que não gosta, mas agora a gente sabe por quê, né? Não pode mesmo, porque imagina, um cargo desse que ele ocupa, se alguém sabe um pouco mais da intimidade dele, já era pra ele, né? Se nós, pessoas comuns, já corremos risco, imagina um cara no nível dele, né? Que agora sabemos que é muito mais inteligente, muito mais incrível. E quem assistiu os debates dessa semana, dos convidados políticos que ele levou, gente, eu nunca vi ex-juiz, assim, meio que perdido para responder, tendo que pedir ajuda aos universitários, né? Abre aspas, assessores, como eu vi essa semana. Uma vez que ele foi exposto, né, parece que aí ele assumiu, ele vestiu mesmo aquele gênio daquele cara que passou naquele concurso muito difícil, aquele cara que venceu, que não era rico, mas que mesmo assim venceu na vida e tudo mais. Então, nas entrevistas, tava uma coisa assim absurda. Eu vi assim meio que um pânico na cara dos candidatos, porque político vai nos programas, né? Às vezes é uma coisa combinada, às vezes ele enrola, mas ó, quem assistiu viu que ninguém conseguiu enrolar o Glauber, não. E outra coisa, né? Ele joga o cara na parede, puxa o tapete, não quer nem saber. Ele pergunta e foda-se, né? Afinal, o canal do cara tem mais de 3 milhões, né, gente? E ele deve já ser tão rico que, pra ele, foda-se, né? Tudo ele pode pagar e pode resolver. Mas a grande questão que eu quero trazer aqui pra vocês é a seguinte. Primeiro, é que os problemas dele provavelmente, né, gente, começaram quando ele decidiu receber esses candidatos. Porque o que ocorre? Quando você convida alguém, e esse alguém é um ex-político ou político, ou de repente um ex-político magoadinho, né, feridinho e tal, ele vai falar, né? E quando o político começa a falar, o que acontece? O mundo desmorona, porque vai puxando uma coisa, que puxa outra, e vai derrubando, né, de 100 em 100. Porque no Brasil, gente, a carreira política é uma coisa bem complicada, né? Não precisa ser doutor, né, gente, para entender que o nosso problema, o problema do Brasil, não é o traficante da favela, da comunidade. Não é, né, esse cara que assalta de moto. Isso daí é fichinha perto dos seres que vestem paletó, né, galera? Que assinam, né, coisas, que decidem vidas. E o pior de tudo é que essa gente é paga com o nosso dinheiro, porque olha só, o cara que tá furtando e assaltando na rua, ele tá lá cometendo crime e também, né, bebendo do nosso suor, e depois ele investe e começa a produzir o dele, na cabeça dele, o crime é uma profissão, né? Ele atira, ele mata, ele morre, enfim, ele aguenta isso daí, compra polícia, compra lei, compra advogado, compra juiz, compra tudo. Porque o Brasil é esse país, né, gente? Que juiz vende sentença, que juiz é amiga de bandido, que ajuda, né, a esconder o marginal, que favorece, que nega a quebra de sigilo, que depois pede férias ou se declara suspeita, ou faz o que quiser, né? Um país que um juiz, gente, se matar uma pessoa faz o quê? Ele se aposenta. Ele é aposentado. E com que tipo de aposentadoria? Será que é a nossa do INSS? Com certeza não, né? É um absurdo, é muito absurdo mesmo. Mas veja,
Eu tenho a impressão que fizeram isso com ele porque ele começou a receber essa galera que ele decidiu, né, entrevistar. E aí, muito provavelmente, como ele tem uma vida muito regrada ou muito oclusa, né, muito discreta, ninguém achou nada dele, ninguém achou nada sobre ele. Mas aí, olha só, eu acho que ele foi um pouquinho ingênuo, né, nisso. Quando você é servidor público, existe uma série de regras, cada carreira tem o seu estatuto, né? Se você é servidor federal, aí tem a lei do servidor federal. Se você é servidor do seu estado, cada estado do Brasil tem uma lei orgânica e essa lei, né, ela diz o que você pode e o que você não pode fazer. E quando você se afasta do trabalho, veja, quando você recebe um salário mínimo, paga o INSS 20 anos, e às vezes você fica doente, vai lá, você não tem direito, né? Porque todos os dias o INSS nega situações absurdas, gente com câncer, mães com crianças com deficiência, coisa de um salário mínimo, gente, eles negam. Mas aí, se você é juiz, você comete um crime, você se aposenta e não perde praticamente nada, não é? É bem assim. Então, o servidor, quando ele se afasta, porque o que acontece no Brasil, ser concursado no Brasil, gente, é muito privilégio e é de verdade. Você tem uma série de benefícios. Então, quando você fica doente, não existe a possibilidade de você não conseguir se afastar. Se você for concursado, com certeza você vai conseguir. Tudo é favorável, né? Porque é um concurso, tem toda aquela situação. E aí, quando você se afasta, há várias formas de você se afastar de um trabalho. Você pode se afastar para fazer uma pós, um mestrado, um doutorado. Há situações em que você pode receber ou não. E existe também aquela licença que você tira, né? Uma licença dá um tempo daquele trabalho, por 2 anos, por 1 ano. E essa licença é não remunerada. É uma possibilidade, né? Provavelmente, segundo a matéria, né, de acordo com o G1, o Glauber se afastou por razões de saúde, né? Ou de ausência de saúde. Entretanto, ela detalha ali na maldade, né? Se você ler bem o texto do G1, ela usa ali detalhes, ela pega as falas dele no canal e joga na matéria. Gente, é incrível. A gente chama isso de análise do discurso, né? Você, sabe, colocar intenção naquilo que você quer dizer. E tem umas falas que ela reproduz, assim, momentos que ele fala, eu trabalho até 16 horas por dia, tipo assim, eu trabalho até 4 horas da manhã. Então, são falas dele mesmo, sabe? Para que ele não tivesse mesmo como refutar aquilo ali. Porque, veja, ele falou, ela pegou as falas dele e jogou ali na matéria. E disse que ele tá, resumindo, né? A matéria quer dizer que ele tá doente para a função concursada dele, mas, em contrapartida, ele está trabalhando no YouTube, que é o que faz dele realmente multimilionário, um momento de sucesso, tudo mais. Ou seja, é como se ele estivesse mentindo para o governo, entende? Mentindo e recebendo dinheiro sem trabalhar. É isso que a matéria quer dizer. Então, certamente que hoje, apesar da remuneração da ABIN ser muito boa, né? Para nós, pobres mortais, o que ele ganha no YouTube, né, gente? Só do YouTube já deve ser um valor exorbitante. Fora dos patrocinadores, dos produtos e de tudo mais, que é um mérito deles que trabalham pra caramba, né? E que fazem um trabalho incrível. Mas, quando você é concursado, você não pode pedir uma licença de ausência de saúde e trabalhar em outro lugar, gente. De fato, não pode. Eu não sei se existe uma lei específica lá na ABIN, porque, né, é tudo muito secreto, mas na maioria das situações, o servidor público ele não pode fazer isso. Entretanto, gente, no Brasil, eu já falei aqui, né? Lei é uma para cada pessoa. Vai depender de quem você é e de quanto você tem. Porque, um exemplo. Um exemplo que ocorre muito é o professor universitário. A maioria dos professores universitários recebem para dedicação exclusiva. Mas veja só, quantas vezes você já viu um professor universitário ministrar aulas em faculdades privadas, em cursinhos que prestam serviço para concurso, entende? Gente, isso é quase que normal. Mas você sabia o que não pode? Pode não. Mas o Brasil é o país da exceção, né, gente? Aqui as coisas são muito diversas. Então, assim, o que menos nesse país se pode pronunciar o governo, né, gente? Porque praticamente nada funciona, a verdade é essa.
Então, sabe, como ele é alguém muito grande na rede, muito grande na internet, muito provavelmente ele sabe que não pode, né? Com certeza ele sabe, porque o cara é um gênio, já provou. Inclusive, veja que nessas entrevistas dos políticos, né, ele já tem outra postura, né? O cara é mais que o Capitão Nascimento, ele tava muito fodástico. Não veste mais aquela capa do, eu sou policial penal, eu sou cagão, eu sou. Agora ele já pode assumir que ele é o Batman, né? Ele é incrível mesmo. Então ele já sabia disso. Entretanto, muito provavelmente, ele não se preocupou porque, já que era um serviço praticamente secreto, quando que ele imaginaria que isso vazaria, né, gente? Como? De forma nenhuma. Então ele falou, eu imagino, né, que ele falou assim, isso aí não vai dar BO, porque jamais isso será exposto. Afinal, né, é um serviço secreto, uma coisa sigilosa. Mas veja, quando você se torna muito grande, e eu acredito que na atividade privada você não vai ter problema nenhum. Agora, a partir do momento que você recebe políticos, fica próxima de algum, é como se fosse uma guerra, sabe? Tem gente louca que mata por essas coisas, que morre por essas coisas. E veja, um cara daquele tamanho, né? Que essa pessoa não foi muito inteligente, né? Que fez isso. Porque, veja, a remuneração da ABIN, perto do que ele ganha hoje, não é nada, né, gente? É um cafezinho. E ele se tornou agora muito, muito maior. Muito, muito mais incrível. Vai se tornar muito, muito mais rico. E o patrocínio do Estratégia, creio eu, né, que a essa hora já deve ter quintuplicado. Porque eu, se fosse ele, exigiria. Afinal, né, o cara é da ABIN, né? Então é isso. Se você for servidor, se você se afastar por saúde, você tem que estar em casa, tipo, sob cuidados, né? Ou se você se tornar um cara muito grande na internet, você precisa tirar uma licença sem remuneração. Porque, veja, se a licença que ele tirou fosse sem remuneração, ele não teria nenhum problema. E por mais que o expusessem, ele não deveria nada. Porque, afinal, é o correto a se fazer, sabe? Ele deve ter levado em consideração que, pelo serviço ser secreto, jamais isso aconteceria. Mas quando você se torna grande, gente, você é aquela lâmpada que tá lá em cima e que o mundo todo vê, né? Então você tem que ser perspicaz, você não pode deixar nenhuma brecha aberta, sabe? E a partir do momento que você vai receber político e que você vai falar de política, pode se preparar. São muitos mísseis, muitos fuzis sobre a sua cabeça. E para isso você tem que ter muita saúde mental, né? Tem uma galera aí que foi destruída por causa de política, tem gente que mata, sabe, por política. As pessoas enlouqueceram. E, no fim das contas, eles ficam todos muito bem e o povo na pior, né? Mas é só para esclarecer que se você for concursado, você tem que saber disso, tá? Que você precisa tirar uma licença sem remuneração. E é claro que ninguém tem moral, né, para criticá-lo, porque nós sabemos como o serviço público do Brasil funciona. Mas, assim, provavelmente não encontraram nada dele, porque ele tem uma vida muito reclusa, né? E aí, de alguma forma, quem fez isso, óbvio, né, foi por razão política, e eu creio que saiu um dia antes da matéria, porque foi um dia antes do Garotinho ir lá, né, no programa dele. Com certeza. Gente, o Garotinho fala, né, o menino que gosta de conversar. Então, ele fala muitas coisas, né, eu acho que aquilo ali foi super planejado, sabe? Essa galera que buscou essa matéria e jogou ela no ar um dia antes dele levar o Garotinho pela ousadia que ele teve, né? Só que aí nem funcionou, foi uma engenharia, né, reversa, porque o cara agora que cresce muito, muito mais, ele provou o quê? Que nós nunca tivemos um debate na TV, né? Nós assistimos aqueles debates políticos ridículos. Quando eu estava assistindo essa semana o Glauber entrevistando os políticos, eu tive a sensação que era a primeira vez que eu vi alguém entrevistar um político, de verdade. Porque, nossa, gente, muito diferente, né? Não é aquela coisa ensaiada, combinada, roteirizada, tipo, como na TV que você roda várias vezes, corta e edita, né? Era ao vivo, sabe? Não dava pra editar. A cara do político lá, sem saber o que fazer, querendo correr, e não podia. E às vezes eles tinham que pensar no que dizer, porque não sabiam responder. E aí eu percebi que toda a minha vida que eu assisti aqueles debates de Globo e tudo mais, gente, era tudo um lixo. Graças a Deus que a internet chegou
para nos apresentar a verdadeira comunicação. Nós assistimos aquelas coisas de Fantástico, de jornal, né, nacional e outros, e acreditávamos naquilo, sabe? A vida toda, aquilo era como uma bíblia pra gente. Graças a Deus que a internet chegou para provar que nada daquilo prestava e que é assim que tem que ser, ao vivo, na tora, sem edição. E outra coisa, horas e horas de conversa, viu? E o cara é muito mais foda do que eu imaginei. Porque eu havia me surpreendido com o fato dele ser da ABIN. Agora, quando eu vi ele entrevistar os políticos, minha nossa, eu falei, meu Deus, esse cara realmente não tem medo de morrer, não. Porque, né? E aí é isso, então, esclarecendo aqui. Ele falou que vai se pronunciar na segunda, né? Vamos ouvi-lo. Mas certamente ele imaginava que isso não ia acontecer. Acho que foi por isso que ele deixou a licença, se é que foi assim, né? Como a jornalista conta. Mas, na verdade, né, gente, para o governo exigir, ele deveria dar exemplo. E se existe uma coisa que o nosso país não pode, é ser exemplo, né? Olha essa situação do Orelha em Santa Catarina, né? Que absurdo. O que é pior, gente, é a justiça, a polícia e os políticos de lá. Ou eles são todos amigos, né? Eu tenho a sensação que é um grupo de amigos, sabe? É tão absurdo, mas é tão absurdo. E eles são tão protegidos, meu Deus do céu, né? É uma coisa incrível. Mas eu desejo que vocês tenham uma ótima vida, muito sucesso e que tenha ficado claro isso daí, tá? Um beijo, fiquem com Deus e vamos ouvir na segunda o que ele vai dizer. Até lá!